Mocinhas urinando no chão e blasfemando nunca me assustaram, mas... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Pois é, e é assim que nós começamos o vídeo de hoje. Nós vamos conversar sobre este livro aqui, Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay, gente, que eu ganhei de presente do meu amigo Rubens do Ler Vicia. Ele ganhou, gente, o livro, o prêmio do Bram Stoker de 2015, tá? Bem bacana, né? E veio aqui para o Brasil em 2017. Tem aqui escrito a opinião do Stephen King. E aí diz assim: me assustou para valer, e eu não sou nada fácil de assustar. Discordo completamente do King. Esse livro aqui, ele não me assustou. Mas, gente, tem um final que é dos poucos que me impactaram nos livros de terror que eu já li. Ele me deixou tão impactada quanto As Ruínas, do Scott Smith, que tem vídeo aqui no canal. Eu não esperava por aquilo, e claro, eu não vou contar pra vocês o final, né, gente? Mas assim, se vocês pegarem esse livro pra ler, e não tô achando muito bacana, gente, vale só pelo final, tá? Mas vamos conversar, né, então, sobre este livro aqui, tá, gente? Ele tem quantas páginas? 264. Começando de uma forma geral, se bem que antes de tudo, recado mais importante da vida deste canal. Agora em fevereiro eu estou de aniversário e, como eu já havia falado em outros vídeos, chegando uma quantidade considerável de presentes, de livros aqui em casa, eu vou fazer uma live, gente, uma live de unboxing lá pro final de fevereiro. Porque, claro, eu não vou fazer uma live para mostrar meia dúzia de livros, né, gente? Então, já tá chegando bastante coisa. Se chegar uma quantidade bacana, eu faço sim uma live e vou mostrar para vocês tudo que eu recebi, tá bom? Tá, fecha aí parênteses, tá? Vamos para o livro. De uma forma geral, então, gente, assim, esse livro ele tá estruturado da seguinte forma. Nós temos o início, a nossa protagonista, a Mary, nos dias atuais, com 23 anos, dando uma entrevista para uma editora que quer publicar a história verdadeira do que aconteceu com a Mary quando ela tinha 8 anos de idade. Numa outra parte, nós temos um blog aqui no livro, partes de um blog, inclusive escrito com uma fonte diferente. Não gostei nem um pouco das partes do blog, mas ele tem a sua função na história, que é desconstruir o que aconteceu na infância da Mary. E até tem um plot twist aqui nesse blog que eu também não esperava. E a outra parte são os acontecimentos. Então, de quando ela tinha 8 anos, né, a vida dela, como era a infância traumática, né, de tudo o que houve com ela e com a família dela, tá? É assim que é estruturado o livro. Então, ele vai se intercalando, entrevista atual, blog também atual e recordações do passado, mas com a visão de adulta. Porque afinal ela tá contando para Rachel, que é a editora, o que se passou e o que ela acha que aconteceu, né? Porque afinal ela tinha 8 anos de idade, mas ela tem uma boa recordação de tudo, porque tudo foi gravado. Então ela assiste até hoje tudo que foi feito e ela vai mantendo essa recordação viva.
Ou seja, ela vai morrer e não vai esquecer do que aconteceu e também não tem como esquecer o que aconteceu. Mas então daí a gente vai para a família, tá, gente? A família da Mary é composta pelo pai, que eles tinham uma boa situação financeira, mas lá no passado, quando ela tinha os 8 anos, eles estavam passando por dificuldades. Eles estavam assim, sabe, em decadência financeira. Estavam mesmo assim, ficando sem grana. A mãe da Mary estava entrando em depressão. Por quê? Além da história, né, da situação financeira, a irmã dela, a querida irmã dela, a Marjorie, foi diagnosticada como esquizofrênica. Ela estava frequentando o psiquiatra, porque ela estava ouvindo vozes, ela tinha um comportamento muito estranho, né, cada vez ficando mais bizarro, e eles faziam um acompanhamento com o psiquiatra, mas não estava surtindo efeito. E o interessante aqui não é nem tanto as coisas que acontecem, como a Marjorie urinando no chão, pegando crucifixo e fazendo coisas, né? Enfim, tudo que a gente já viu em outros livros e outros filmes, que inclusive eu vou falar aqui nas marcações para você sobre isso. E então, ela, como eu estava dizendo, ela foi diagnosticada com a esquizofrenia, mas o tratamento não estava funcionando. E o bacana aqui da história não é, então, tudo isso que acontece necessariamente com a Marjorie, e sim a relação das duas irmãs. Porque eu achei uma coisa muito bizarra, gente. Tá? Porque no início ali a gente percebe que as duas tinham um bom relacionamento. Apesar da Marjorie ter 14 anos e a Mary ter 8, ela não tinha aquela coisa de birra, de irmã adolescente e tal. Não, elas, pelo jeito, eram bem legais, assim, uma com a outra. Contavam histórias e tudo. Só que as histórias que a Marjorie começa a contar pra Mary começam a ficar grotescas, bizarras, sabe? Como se ela quisesse, assim, assustar a irmãzinha pequena. Né? Não era uma coisa assim por diversão, para entreter, não, era para chocar. Até tem uma passagem que eu acho que foi a que eu mais me assustei no livro, que a Mary chega, tem alguém entrando no meu quarto, fala pra Marjorie, você tá entrando no meu quarto, não sei o quê, como é que você consegue se eu fecho tudo e faço armadilhas e tal? E a Marjorie fala, eu entro no seu quarto toda noite e fico te observando. Gente, isso sim é assustador. Não vomitar e virar cabeça. E ela ainda diz, eu fico observando você e eu fecho o seu nariz até você abrir a boca para respirar. Então a gente vê que a Marjorie, ela tá bem desequilibrada. E aquela coisa também de todos os outros livros, né, gente? A gente não sabe qual é a verdade. Se ela realmente está possuída ou se ela tá com esquizofrenia. Fica a dúvida. Então tá, né? O pai tá lá em decadência financeira, a mãe entrando em depressão por conta da situação financeira e pela situação com a Marjorie, que tá doente. A Mary fica um pouco esquecida, né? No meio disso tudo, a coitadinha fica ali, ela até meio que uma pentelha, porque ela fica querendo atenção, ela fica fazendo umas brincadeiras chatas, fica meio que apurrinhando a paciência. Mas, pô, é uma criança de 8 anos passando por um monte de coisas que ela não entende bem, e os pais muito preocupados com o dinheiro e com a irmã mais velha, né? Então dá para dar um desconto para a pentelha. Até que chega um ponto, gente, que, né, a coisa não tá dando certo, o tratamento não tá dando certo. O pai dela começa a frequentar a igreja. Ele fica bem religioso, ele, né, começa a conversar bastante lá com o padre. E eles resolvem que eles vão fazer um exorcismo na Marjorie. Só que esse exorcismo vira um reality show, gente. Por isso que na atualidade a Mary tem as lembranças bem assim fortes, porque além de ter passado por aquilo, ela fica assistindo todo o reality show que foi feito. Gente, aí
aí o troço degringola de vez, tá? É assim, é a ruína dessa família. Porque eles fazem um pandemônio dentro da casa, sabe? Vira um furdunço a casa, com câmera, com todo mundo. A Marjorie socada no quarto, fazendo as bizarrices dela. Cada vez contando histórias mais escabrosas pra Mary. A Mary no meio daquilo tudo, a mãe em total depressão, fumando, bebendo. E o pai achando que a religião, o exorcismo vai salvar a Marjorie. Então eles filmam tudo, gente. E aí é vizinho na rua, fanático religioso, fazendo manifestação na frente da casa. Os coleguinhas da Mary não assistem porque os pais não deixam assistir o tal programa que ela falou para eles assistirem. Enfim, eles começam a ser hostilizados, né? E vão lá, o pai dela briga com os manifestantes, a Mary assiste tudo. E aí chega um momento que a Marjorie, ela vai ficando cada vez mais cruel. E ela faz umas coisas que, assim, fisicamente falando, são impossíveis de fazer, né? Isso é a visão da Mary. E aí, esse blog vem desconstruindo essas coisas, vem, tipo, dando uma explicada em como aquilo poderia ter sido feito, como aquilo apareceu na televisão, mas na verdade, de repente, não foi bem assim que aconteceu, efeito especial e aquilo tudo. Mas o comportamento da Marjorie, ele vai ficando mais doentio realmente, a ponto de ela falar pra Mary que ela tá inventando tudo aquilo, que ela não tá doente coisa nenhuma, que ela não tá possuída coisa nenhuma, que ela tá fazendo tudo aquilo ali porque ela sabe que o pai tá assim na penúria financeira e ela acha que aquilo ali vai dar certo, que o programa vai dar muito dinheiro, e ela tá cada vez inventando mais coisas e mais coisas, mas é tudo um verdadeiro teatro. E a Mary, uma criança inocente de 8 anos, acredita em tudo que essa irmã dela fala. Ela é enganada a todo momento. Até chegar no fim, na tragédia do final, que foi assim, a pior coisa que a Marjorie poderia ter feito com a Mary. E a gente fica sem explicação. É aquele final aberto, tá? É mais ou menos isso a história, tá, gente? E aí, o que eu achei? Não achei um livro ruim, tá? Também não achei um livro bom, mas pelo final, eu acho que valeu a pena, tá? Então eu vou ler aqui alguns trechos pra vocês que dizem o seguinte, olha só. Nosso momento divertido no solário havia se quebrado rapidamente em pedaços tão óbvios e tão presentes quanto as imperfeições do papel de parede amarelo, manchado e descascado que estavam lá caso você olhasse com atenção e por tempo suficiente. Isso lembra alguma coisa para vocês? Papel de parede amarelo. Que mais? Aqui. Ela se balançou sobre a minha cabeça como os galhos de um salgueiro durante uma tempestade. Senti o peso da música, a nota menor sugando o ar do meu peito. Lembra alguma coisa? Os salgueiros do Algernon Blackwood. O que mais? Aqui. O vômito era verde como a grama da primavera. E o macarrão mastigado parecia estranhamente seco, com a consistência de comida de cachorro amassada. Lembra alguma coisa? Sim, O Exorcista. Pois é, deve ter várias outras menções aqui que eu não percebi, deixei passar, né? Mas enfim, ela aqui nesse blog, a pessoa que escreve o blog até fala, porque isso daí é uma cópia do Exorcista, não sei o quê, criticando sempre, né, o motivo ali, o objetivo do blog existir é detonar esse programa que foi feito, então, o Exorcismo, que é para ser um reality show dessa família.
Tá bom, gente? É isso aí, então. Espero que vocês tenham curtido, né? Deem uma procuradinha aí. No fim das contas, assim, de uma forma geral, achei o livro legal, tá? Eu achei as passagens desse blog, eu realmente achei chatas, tá? Não curti muito, mas, como eu disse pra vocês, ele tem a função dele na história, né? E esse final, repito, foi um final impactante, tá bom? Sentem o dedo no likeão, mandem presentes pra Bá de aniversário agora em fevereiro, que se, né, chegar coisa legal aí, bastante coisa, vai ter live de unboxing no final do mês. Até o próximo vídeo.